Então, retomando o nosso trabalho a respeito de direito administrativo, agora nós vamos falar um pouco a respeito do regime jurídico aplicável aos servidores públicos, regime jurídico aplicável aos servidores. Mas antes de mais nada, eu quero mandar um abraço a Isabel Angelim, do Rio de Janeiro. É uma honra tê-la conosco aqui no Complexo Damásio. Sabedor que sou de que no Rio de Janeiro está um sol, um dia lindo. As praias são horrorosas, é certo. Tá preferível aqui assistirmos aula de Direito Administrativo. É uma honra tê-la aqui conosco, Isabel. Também um abraço ao Cássio Júnior, o Cássio lá da nossa unidade de São Carlos. Um abraço ao Cássio. E Cássio, sua pergunta a respeito de preferência, a respeito das organizadoras, não há. Tanto se pergunta de um modo quanto de outro, tá bem? Então não há essa preferência. E um abraço a todos que estão conosco aqui na nossa rede do Complexo Damásio. E a escolha você já fez, a melhor das escolhas possíveis, que é acompanhar as aulas aqui no Complexo Damásio. Uma coisa é certa, a aprovação é o caminho inevitável. Certo ou errado? Certo, obrigado. Então vamos lá, vamos tratar do regime jurídico aplicável à administração pública. Olhando para a Constituição Federal, dali nós vamos extrair, na Constituição Federal, a possibilidade de termos vários regimes jurídicos. Então, olhando para os servidores públicos, é isso que nos interessa por enquanto. Tá, vocês se lembram que nós falamos de agentes públicos? Tá, agentes públicos constitui o gênero, e dentro desse gênero nós teremos o servidor público. Servidor público. É isso que nos interessa agora, o regime jurídico aplicável ao servidor público. Quando se fala desse regime jurídico, nós vamos nos deparar com dois regimes grandiosos. Regimes jurídicos, nós vamos nos deparar com o regime contratual, que é o regime seletista, e teremos o regime institucional, que é o regime estatutário. Então nós temos dois regimes aqui em confronto, o regime contratual, a CLT, e o regime estatutário, que é o regime institucional. Tá, então são dois regimes possíveis que temos, o regime seletista e o regime institucional, que é o regime estatutário. Tá, tratando de maneira ampla, vem até aqui por gentileza. Qual dos dois regimes é estável? Pergunto a vocês. Qual dos dois? Contratual, que é CLT, ou institucional, que é o estatutário? Qual dos dois é um regime estável? Pergunto. Um de cada vez, por favor. Tá bem? Oi. Posso dizer que o regime estável é o contratual? É o seletista? Sim ou não? Sim. O regime estável é o contratual, é o seletista. Ora, professor, o que eu estou fazendo aqui? Eu vim aqui atrás da tal da estabilidade? O que eu estou estudando? Eu quero ser estatutário para ser estável. É isso? Tá, mas cuidado. A pergunta, ela pode mudar. Tá? Nós vamos enfrentar as duas. Ó, vamos mudar a pergunta agora, olha. Qual é o regime que admite a aquisição de estabilidade? Estatutário. Então são coisas diferentes, tá bom? A primeira pergunta qual foi? Qual é o regime estável? Tá, preste atenção. A hora que você vai a uma empresa, você vai lá assinar o contrato de trabalho. Assinou o contrato de trabalho, seletista, trabalhando. As regras que estão estabelecidas nesse contrato podem ser alteradas pelo empregador ou por você sem que haja uma nova convenção? Não pode. Quer dizer, a partir do momento que eu assinei o contrato de trabalho, criou-se aí um regime jurídico, um conjunto de regras que vai reger a relação jurídica que nós temos. Essa relação jurídica que você vai ter com o seu empregador é uma relação estável? É, no sentido de que as regras estatuídas no contrato
não podem ser alteradas unilateralmente pelas partes. Ou seja, o que está lá está certo. Agora, posso sentar e fazer uma nova convenção? Tranquilo, não há problema. O problema é que a hora que você assina o contrato de trabalho, as regras que estão insertas nesse contrato, que estão ali, elas são intangíveis. Ou seja, não pode ser alterado pelas partes, sem que a outra concorde. Tá bem? Então, quer dizer, esse regime é um regime estável. Você não será surpreendido com uma alteração realizada pelo empregador. E nem ele será surpreendido com uma alteração realizada por você. O regime é estável. Tá bem? Diferente ao regime estatutário, diferente ao regime institucional. Na hora que você toma posse, e já chama atenção, a posse não é um contrato, a posse é um ato. Na hora que você toma posse, no termo de posse estará assinalado o quê? Deveres e obrigações. Direitos e deveres estão no termo de posse. Agora, tomou posse, a relação já começou a existir a partir dali. A administração pode mudar a regra do jogo sem que você concorde? Pode. Há alguns pontos que são intangíveis, preservados pela Constituição Federal. Mas ela pode alterar. Tá? O que o Supremo tem dito sobre isso? Que nós, servidores públicos, a hora que nós tomamos posse, nós não temos direito adquirido ao regime instituído quanto da posse. Então preste atenção. Quando você toma posse, o Supremo disse que você não tem direito adquirido sobre esse regime que foi instituído quando da posse. Por que o Supremo diz isso? Porque a administração pode, posteriormente, modificar a situação. Vamos só um exemplo, depois nós vamos anotar, tá? Só quero um exemplo. No Ministério Público do Rio de Janeiro, já há um bom tempo, houve um servidor que fez concurso público, ingressou no Ministério Público, e àquela época admitia-se que o analista, bacharel em Direito, exercesse a advocacia, tá? E fosse servidor. Então não havia uma incompatibilidade. Quando ele assinou o termo de posse, isso era possível. Posteriormente houve alteração da Constituição Federal, alterou o regime, tudo certinho. Depois de tudo isso, ele entrou com uma ação judicial. Falou, olha, eu quero continuar o exercício da advocacia. Isso estava no termo de posse quando eu assinei. Esse era o regime que foi instituído naquela época. E o Supremo veio e falou, não, o senhor não tem direito àquele regime. A administração ela pode modificar o regime, tá bem? Seja por lei, seja por ato, ela pode alterar. Então podemos dizer que frente aos regimes seletista e estatutário, qual é o regime estável? É o seletista. Tá? O estatutário não é estável, tá bem? Mas é o regime que estou falando. Tá? Então vamos anotar, por favor. Dentre o regime contratual e o institucional, dentre o regime contratual e o institucional, podemos afirmar que o primeiro é estável. Foi isso? A redação ficou certa ou eu inverti? Qual foi o primeiro que eu falei? Tá certo, é o contratual, né? Podemos dizer que o primeiro é estável. Ponto. A estabilidade, no caso, refere-se à proibição. A estabilidade, no caso, refere-se à proibição de alteração das regras
unilateralmente pelas partes. Alteração das regras unilateralmente pelas partes. Ponto. No regime estatutário, isso é possível. Agora preste atenção aqui, por favor. Qual é o regime que admite aquisição de estabilidade como regra no serviço público? É o institucional. Tá bem? Aquisição de estabilidade é uma coisa. Regime estatutário permite aquisição de estabilidade, mas ele não é um regime estável, tá? Então, sempre que é perguntado qual regime é estável, a CLT ou estatutário, 98% responde estatutário. Não. O regime estatutário não é estável. Não é. O regime seletista, sim. Mas qual admite aquisição de estabilidade? O regime estatutário. Tá bem? A pergunta que surge agora, olhando para a Lei 8.112, é a seguinte. Tá, vamos tratar especificamente disso daqui, tá? Regime estatutário e institucional. Nós vamos falar da Lei 8.112 de 90, tá certo? Que é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União. Vamos falar das disposições gerais desse estatuto. Por que das disposições gerais? Porque a maioria dos assuntos discutidos ou tratados nas disposições gerais, nós vamos encontrar nos estatutos estaduais. A maioria, tá? Então vamos falar das disposições gerais sobre esse estatuto. Vamos tratar dos destinatários da Lei 8.112. De um lado, nós teremos a administração pública. E do outro lado, nós vamos ter o servidor público. De um lado, teremos a administração pública, do outro lado, nós teremos o servidor público nesse regime jurídico. Então, teremos a administração de um lado e o servidor público do outro lado. Surge uma pergunta já aqui, vem até aqui, por favor. Para ser servidor estatutário, servidor público estatutário, é necessária aprovação prévia em concurso público? Para ser servidor público estatutário, é necessária a aprovação prévia em concurso público? Ah, não tem jeito de errar, também ninguém responde. É muito legal isso. Não tem jeito, também ninguém responde. Interessante isso, cara. Isso porque o pessoal adora direito administrativo. Já pensou se não gostasse da matéria? Né? Então eu pergunto, para ser servidor estatutário, não é qualquer um, é estatutário, precisa de concurso público? Não, não precisa. Nossa, então o que eu estou fazendo aqui? Pô, eu estou aqui porque eu estou achando que precisa de concurso público, professor. Então o que eu estou fazendo aqui, meu? Não, você está aqui porque você gosta. Certo ou errado? Certo, aí eu gosto da sinceridade. Tá? É óbvio que nós vamos ver aqui que tem servidor estatutário que tem cargo comissionado. E tendo cargo comissionado, ele é servidor estatutário, ainda é. Tá bem? E é disso que nós vamos tratar exatamente nesse momento. Olha,
Olhando para a Lei 8.112, nós vamos encontrar os seus destinatários. Tá? Ela se aplica à administração pública? Sim. Então, de um lado, se nós formos fazer uma comparação, você pode trazer até aqui, por favor? Aí, obrigado. De um lado, se formos fazer a comparação, a administração seria o empregador dessa historinha aqui, tá? Então, quem vai ser o empregador? A administração pública direta. Direta. E também a administração pública indireta. Tá? Administração direta e indireta. Só que estamos falando da Lei 8.112. Tá? Aqui, quando se fala de administração pública direta, ela está se referindo à União. Está se referindo à União. Não está falando de estados, não está falando de município, está falando da União. Tá? A administração pública indireta, por sua vez, a Lei 8.112 só se aplica a autarquias e fundações. Portanto, estão fora disso daqui sociedade de economia mista, empresa pública, tudo isso está fora. Só se aplica a quem? Autarquias e fundações. Quando eu falo de sociedade de economia mista e empresa pública, o regime é CLT. Tá bom? Então, se estamos falando da Lei 8.112, os destinatários, de um lado, a administração pública direta, a União, e a indireta, autarquias e fundações. Fora estão sociedade de economia mista e empresa pública. Estão fora. Aqui o regime, na verdade, é seletista. Tá. Do outro lado, já definimos um polo da relação jurídica. Então, nós temos União, autarquias e fundações. Do outro lado, quem vai ser o servidor público? Será você. Certo ou errado? Certo. Tá? Só que o servidor público aqui, quem é ele? É a pessoa física, vocês lembram dessa historinha aqui? Pessoa física, legalmente investida em função pública, pergunto a vocês. Legalmente investida em função pública. Cuidado para não confundir. Vem até aqui, por favor. Vocês lembram desse sujeito aqui que nós falamos? Ó, agente público. Quem que é o agente público? É o gênero. Agente público, nós afirmamos que é a pessoa física investida em função pública. Tendo cargo ou não. Tá bem? Então, o agente público tem função pública. Pode ter cargo, emprego, o que for. Tem função pública. Só que esse é o gênero. Nós não estamos tratando do agente. Estamos falando de algo especial. De um servidor. Que está aqui dentro. Agora vem até aqui. Quem é o servidor público para nós? Pessoa física investida legalmente em cargo público. Não basta estar investido em função. Tem mais. Tem que ter cargo público. Tá, mas que cargo público é esse? Na Lei 8.112, nós vamos encontrar cargo público de provimento efetivo e também de provimento comissionado. O cargo público de provimento efetivo, é óbvio que este de provimento efetivo exige aprovação prévia em concurso público. Tá, então eu tenho servidor público, pessoa física legalmente investida em cargo público, de provimento efetivo ou de provimento comissionado. Então a conclusão é que chegamos. O sujeito que tem um cargo comissionado, ele é servidor público? É? É estatutário? É. Precisa fazer concurso público? Não.
Tá bem? Então anotem, deixa para anotação no quadro, por favor. Agora vem até aqui. A partir de que momento o sujeito passa a ser servidor público? A partir da nomeação, da posse ou do exercício? Tudo. Primeiro eu falei da nomeação. Nomeação. Da posse. Não, posse. Não, exercício. Tudo é possível. É muito legal isso, é muito interessante. Da nomeação da posse? Também. Do exercício? Tá, aqui tem um problema. Tá? Quando é que o sujeito está investido na função? Preste atenção. Servidor público é a pessoa investida em cargo público. A partir de que momento há investidura? Para a Lei 8.112, a investidura ocorre com a posse. Então o sujeito é servidor a partir da posse. Tá bem? Não é a partir da nomeação, não é a partir do exercício, é a partir da posse. Então posso dizer, agora nós vamos anotar do lado de cá, que a posse é um ato administrativo? É um ato administrativo. A posse é um ato de provimento de cargo público? Não. A posse é ato de investidura. E eu não posso confundir provimento com investidura. A posse é um ato administrativo, sim. Só que é um ato de investidura. Só haverá a posse, tá? A posse só ocorrerá se houver o ato de provimento originário, que no caso é a nomeação. Se eu estou falando em posse, é porque houve nomeação. Então, a posse só ocorre quando eu tenho a nomeação. Beleza? Tá, então o sujeito é nomeado. Como é que ele será investido? A investidura se dará através da posse. Ato de provimento é a nomeação e ato de investidura é a posse. São coisas diferentes. Tá, então preste atenção, por favor. Quando se fala em ato de provimento, eu estou olhando para o cargo. É o cargo que está provido. Então você consegue abrir a imagem aqui, pegar a cadeira aqui, consegue ou não? Consegue? Aqui. Aí ótimo, tá bom, tá bom. Só a cadeira só, tá? Não precisa pegar meu pé não. Tô brincando. Né? O cargo está aqui. Quando eu digo que há o provimento do cargo, a pergunta que faço: o cargo está provido, ele está preenchido? Vou perguntar de novo. O cargo está provido, ele está preenchido? Está. Ainda que o servidor não esteja aqui. Tá. Provimento, agora pegou o pé, pegou tudo, né? Não, tá ótimo, tá bom. Pegou o pé, pegou tudo. Agora deu para perceber o quanto o professor é alto, não é verdade? Olha como a cadeira ficou diminuta. Aqui. Então preste atenção. Quando o cara é nomeado, o cargo não está investido, mas está provido, está preenchido.
O que isso eu quero dizer? Os atos de provimento dão preenchimento ao cargo, ainda que o servidor não esteja aqui. Tá bem? Agora pode manter o foco lá naquela câmera lá, por favor. Aí, legal. Então, hora que está o seu nome anotado no cargo, nomeado, o senhor Júlio foi nomeado para o cargo já está preenchido? Já. Ainda que você não tenha tomado posse. Então, provimento é uma qualidade do cargo. Não tem nada a ver com o servidor. O servidor pode não estar ali e o cargo estar provido. Tá. Então você é nomeado, sai publicada a sua nomeação, você vai tomar posse. Na hora que você vai tomar posse, o que você vai fazer? Você vai sentar. Você vai assinar o termo de posse. Assinando o termo de posse, você está recebendo o cargo que estava sendo oferecido a você. Então, quando eu digo posse, eu estou olhando para o cargo? Não, estou olhando para o servidor. Aqui não adianta, tem que ser um modo prático para resolver isso, porque parece que é a mesma coisa, e não é. Dar-se provimento ao cargo é preenchê-lo. E para preenchê-lo, é necessário o servidor estar ali? Não. O servidor estará no momento que ele for investido no cargo. Tá bem? Tá. Então, eu tenho que tomar cuidado para não confundir ato de provimento com ato de investidura. Tá bom? Quando eu tenho a posse, é um ato de provimento? Não, é ato de investidura. Se eu tive a posse, tomei posse, qual foi o ato de provimento anterior? Foi necessariamente a nomeação. Se eu tive posse, é porque houve antes a nomeação. Tá bem? Pode abrir aqui mais o quadro na tela, por favor, na lousa? Aí, ótimo, legal, obrigado, tá? Então, olha, se eu tive posse, é porque houve um ato de provimento anterior. E qual é o ato de provimento anterior? A nomeação. Beleza? Obrigado, beleza. Tá? Agora, sem errar, por favor. A posse é um ato administrativo? É. O ato administrativo, posso dizer que é uma manifestação unilateral da administração pública? Podemos dizer, nós fizemos esse conceito várias vezes aqui. O que é um ato administrativo? Manifestação unilateral da administração. Tá. Mas a posse, ela foge essa regra. A posse é um ato administrativo? Sim, só que é um ato administrativo bilateral. A posse é peculiar. A posse é um ato bilateral. Tá. Quem é que vai assinar o termo de posse? A administração e você. Então eu preciso da manifestação de vontade de quem? Da administração e do particular. Tá bem? Ali no termo de posse eu tenho obrigações e deveres mútuos. Portanto, a posse é um ato bilateral. Diz a doutrina que a posse, ela é entre uma categoria de atos que é conhecido como ato-condição. Tá bem? Então, a posse entra numa categoria de atos que é conhecido como ato-condição. Onde o particular se submete às condições estabelecidas pela administração. Tá bem? Aí vamos anotar aqui embaixo. Nomeação. Posse. E exercício. Tá, estamos olhando para a Lei 8.112, tá bem? A nomeação é o ato de provimento. Nomeação, ato de provimento. A posse é o ato de investidura. A nomeação é um ato administrativo, a posse também, todavia a posse é um ato bilateral. Tá. A pergunta que se faz é,
A posse pode se dar por procuração? Você pode passar a procuração para alguém e lá tomar posse como mandatário? Mantenha no quadro ali, por favor. Pode. Vem até aqui, por gentileza. Então você pode passar a procuração para alguém para ir lá e tomar posse? Sim, pensemos que você estudou, foi aprovado no concurso público, está nomeado, tem o prazo de 30 dias para tomar posse. Também 30 dias. Mas você, quando vai vencer esse prazo de 30 dias, você não pode estar aqui para tomar posse. Você passa a procuração para alguém, alguém vai lá e toma posse. Certo ou errado? Com poderes específicos, tudo tranquilo, beleza. Mas você tem 15 dias para entrar em exercício. Tá. E entrar em exercício, você pode passar a procuração para alguém? Ah, não pode? Tá. Olha que comparação legal, né? Dá para ver aqui ou não? Tá. Tem um contrato nobre na vida do homem que o homem espera ansiosamente, que é o contrato de casamento. Tá? Pode casar por procuração? Pode. Pode casar por procuração. E você vai lá e casa por procuração. Casou. Por uma circunstância qualquer, você não pode estar presente na cerimônia. Tá? Você passa a procuração para alguém. Aí a intransigência feminina se apresenta. Tá? Tem um casamento marcado para o sábado. Tá bem? Na sexta-feira à noite, o noivo vai para uma festa com os amigos. Uma festa regrada pelo bom senso, pela moderação e pela ética. Certo ou errado? O pessoal fala de despedida de solteiro, mas não é. É festa com os amigos. Tá? Se excede, o que pode acontecer? Como alcoólico, casamento no outro dia, vai casar ou não? Não, vai casar. A mulher é intransigente, ela chega lá, pega o dedão dele, que ele está em coma, e bota na procuração. E leva para o casamento um outro, com a procuração na mão. Casou-se por procuração? Sim. Pode ser? Pode. E entrar em exercício pode ser por procuração também? É conveniente que não. Então, é conveniente que não passe procuração para alguém para entrar em exercício no casamento, no seu lugar. Então, se formos comparar aqui com o estatuto, tomar posse pode ser por procuração, mas entrar em exercício, não, é ato personalíssimo. Agora a pergunta que surge é, você é servidor a partir de que momento? Da nomeação ou da posse? Da posse. É com a posse que se dá a investidura. É a partir da posse que você é servidor. Agora vamos analisar algumas situações aqui. De acordo com a Lei 8.112, o sujeito é nomeado e ele tem que tomar posse no prazo de 30 dias. Se ele não toma posse no prazo de 30 dias, o que vai acontecer? Vem até aqui, por favor. Nomeado, ele não tomou posse em 30 dias. Qual é a consequência disso? Será ele preso, torturado, escravizado ou torna-se sem efeito a nomeação? Olha, não tem jeito de errar, vocês perceberam? Não é possível errar. Tá. Por que que aqui não há exoneração? Porque o vínculo não se formou. Então, se ele não entra em exercício, se ele não toma posse, perdão, em 30 dias, a consequência é o quê? Torna-se sem efeito a nomeação. Por que que não há exoneração nesse caso? Porque o vínculo ainda não se formou. Agora o sujeito comparece e toma posse. Se ele toma posse, ele já está investido. Se ele já está investido, ele já é servidor. Só que ele não começa a trabalhar imediatamente. Ele tem o prazo da posse ao exercício, ele tem o prazo de 15 dias. Só que ele já é servidor público. Se ele não entra em exercício no prazo legal,
Qual é a consequência jurídica? O vínculo já está formado. Se ele não entra em exercício no prazo legal, será ele exonerado. A demissão é pena, né? Penalidade. Tá? Então, por que eu tenho a exoneração nesse caso? Porque o vínculo já se formou. Se o vínculo já se formou, eu preciso romper esse vínculo através da exoneração. Tá bem? Tá. A pergunta da colega aqui em sala foi: qual é a diferença da exoneração em relação à demissão? Tá. A diferença aqui é que a demissão, ela é penalidade. Ela é penalidade. Então, a demissão é penalidade. A diferença é que a demissão é penalidade. Quer dizer, só é demitido o cara que vai ser punido. Tá bem? Sim, acabou tudo ali. Acabou, exonerou. Demitiu, perdão. Demitiu? Perdeu. Não, contribuição conta, tudo bem. Mas ele perdeu. Dali para frente, o tempo pode ser contado, tudo certinho, até ali. Tá? Agora, preste atenção, olha. Na exoneração, ele, exonerado, está sendo penalizado? Não, de jeito nenhum. Vamos a uma situação. É que nós estamos falando de uma que é simplesinha. Que o cara tomou posse, mas não entrou em exercício. Agora, você entra em exercício, começou a trabalhar já, está trabalhando. Vai ser submetido a estágio probatório, avaliação. Inabilitado no estágio probatório, qual é a consequência? Exoneração. É penalidade? Ah, mas você não quer sair, mas vai ser exonerado. É penalidade? Não é. A exoneração nunca é penalidade. Tá. Jamais será penalidade. Tá. Preste atenção no raciocínio então, olhe. Por que que a exoneração não é uma penalidade? Eu não posso atrelar essa terminologia penalidade com o ser imposto ou não imposto. Então, a exoneração ela é imposta ao servidor? Muitas vezes sim. Algumas vezes ele pede para sair, mas noutras ele é convidado a sair. Tá? Inabilitado no estágio probatório, ele quer sair? Fala, não quero, quero ficar. Mas você não serve, cara, tchau. Então ele está sendo desligado cogentemente, ela é imposta. Ainda que imposta, ela não é uma penalidade. Por que que não é uma penalidade? Porque a penalidade pressupõe uma falta funcional, uma infração funcional. E a exoneração não tem como motivo isso. Então pode anotar, a exoneração não é penalidade, a exoneração não é uma penalidade, porque não pressupõe uma infração funcional. Porque não pressupõe uma infração funcional. Uma pergunta não é fácil? Não, falar disso é um problemão isso daí, né? Tá, como é que ficou a redação aí? A exoneração não é penalidade porque não pressupõe uma infração funcional, vírgula. Não tem problema, fica tranquila. Vírgula. Ainda que imposta ao servidor. Ainda que imposta ao servidor. Entre parênteses, inabilitação no estágio probatório, tá? Entre parênteses, inabilitação no estágio probatório. Pode fechar. Então, qual é a diferença entre a exoneração e a demissão? É que a demissão é punição. Puniu por quê? Houve uma infração funcional. Na exoneração, não. Pois não. Então, tá. Aí eu preciso estabelecer uma distinção, tá? A pergunta da colega é a respeito da função de confiança e cargo comissionado. Tem duas coisas que eu tenho que separar. Cargo comissionado de um lado, que é o cargo de confiança,
e função de confiança do outro lado, que é a função comissionada. São coisas diferentes, não são a mesma coisa. Função de confiança, nós vamos ver tudo com a cautela necessária. A função de confiança, ela é necessariamente exercida por quem já tem cargo efetivo. Quer dizer, tem que ter aprovação em concurso público para ter uma função de confiança. O cargo comissionado é que é diferente. Este pode ser ocupado pelo terceiro, o sujeito que não faz parte da administração. Normalmente, ele é nomeado por alguém, tá? Quando esse alguém vai embora, tradicionalmente o que se faz? Exonera-se o sujeito e o substitui ao arbítrio da autoridade que agora ingressou, tá? Então isso é exoneração também, mas de cargo comissionado. Na função de confiança não há exoneração, há dispensa da função. O termo é outro, tecnicamente é outro, tá bom? Ah, eu não sei, eu não penso desse jeito, sabe? Não, sabe por quê? Às vezes as pessoas falam, há uma crítica, especialmente na imprensa, eu entendo que excessiva, não vai falar, professor Júlio está advogando em prol do cargo comissionado. Não é isso, tá? Eu acho importantíssimo, por exemplo, que a presidente da República tenha alguém de confiança ao lado dela. Eu acho importantíssimo que o presidente dos tribunais tenha alguém de confiança ao lado dele. Que o superintendente da Receita também o tenha. Tá? Isso é muito importante. O que eu preciso é limitar é o ambiente de escolha desse alguém de confiança. É isso que eu preciso limitar. Tá? É óbvio, se a lei chega para mim e fala, coloque alguém de sua confiança para trabalhar em um cargo do seu... Não estou falando nomeação como cabide, eu estou falando nomeação para trabalhar. Não é para cabide de emprego, eu estou falando para trabalhar. Tá? Então eu preciso de alguém para trabalhar do meu lado que tenha a minha confiança. Você vai chamar quem? E a lei não te estabelece limite, fala, chame alguém. É óbvio, mas nós somos seres humanos. É óbvio que você vai olhar para aqueles com os quais você convive há mais tempo. E normalmente esse que você convive há mais tempo é parente. Não é à toa, se for para chamar, você vai chamar quem? A sua mulher? O seu marido? Não, 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 não. Esse não. Esse, ó. Fica esperto. Chama a mãe, velho. A mãe. O pai. Mas é natural do ser humano, é isso que eu quero mostrar. O que nós precisamos limitar? O ambiente de escolha. Eu posso falar, escolha alguém de confiança aqui dentro da administração e não fora. Isso é eficiente, isso é importante. Então, eu limito o ambiente de escolha. Eu falo, você quer alguém de sua confiança para um cargo comissionado? Quero. Só que pegue aqui dentro. Tá bem? E vá nomear. Isso é importante. Tá? Então, eu tenho uma certa resistência a essa crítica que há, tá? Não posso dizer que é reflexo do patrimonialismo, não. Tá bom? Então, olhe. Cargos comissionados e cargos de provimento efetivo têm que ter o ato de provimento, que primeiro é a nomeação. Então não me interessa que cargo é, se é cargo comissionado ou cargo de provimento efetivo. Nós teremos nomeação, prazo para posse e prazo para entrar em exercício. Se não entrou em exercício no prazo legal, exonerado. Se não tomou posse no prazo legal, torna-se sem efeito a nomeação. Tá bem? Tá. Para todos, para o cargo comissionado e o cargo de provimento efetivo. A historinha muda daqui para frente. Tá? O cargo comissionado não tem estágio probatório. O cargo de provimento efetivo terá. Tá bom? Então isso é que nós tínhamos uma noção a respeito do ato de investidura, que é, no caso, a posse. O ato de investidura, que é, no caso, a posse. Então, aí é um problema. Tem alguns que tratam que o ato é complexo. Tá? Para mim, eu acho que o ato é composto. Tá? Perfeito, perfeito. Agora vamos elencar, de maneira sucinta que o seja, os atos de provimento que eu tenho na Lei 8.112, tá? Atos de provimento.
Antes de colocar aqui, a pergunta que eu faço, a nomeação vai estar, a posse vai estar aqui? Eu vou falar dos atos de provimento. A posse estará aqui? Não, porque ela é ato de investidura. Ela não é ato de provimento. Então a posse não estará aqui. Tá bem? Tá. Nos atos de provimento, nós temos que estabelecer a distinção. E há uma classificação aqui, onde a gente coloca primeiro, atos de provimento originário, também conhecido como autônomo, e só tem um, que é um ato de provimento originário ou autônomo, só há um só, que é a nomeação. E é exatamente pelo fato de ser originário ou autônomo que aqui eu dependo da posse como ato de investidura. Então aqui eu vou ter a posse como ato de investidura. Tá. Agora, por que que eu afirmo que a nomeação é um ato de provimento originário ou autônomo? Porque para a sua existência, ela não depende de uma relação anterior. Então, para a existência da nomeação, não pressupõe um vínculo anterior. A nomeação não pressupõe vínculo anterior. Ainda que exista, tá bem? Ainda que ela exista. Ainda que haja um vínculo anterior para eu ser nomeado, não é necessário um vínculo anterior. Daí, estou diante de um ato de provimento, originário ou autônomo, e se é originário ou autônomo, terei a posse como ato de investidura. Tá. Os atos de provimento derivados, tá, que é outra categoria, ato de provimento derivados. Ora, se são derivados, por que que o serão? Porque pressupõe vínculo anterior. Diferente do originário ou autônomo, nos derivados é necessário um vínculo antecedente. Tá certo? Obrigado, tá certo. Se o originário não precisa, o derivado precisa, tá? O problema é que o derivado, nós precisamos classificá-los em 3 grupos, tá? O derivado horizontal, o derivado vertical e o derivado por reingresso. Derivado horizontal, derivado vertical e o derivado por reingresso. Derivado horizontal. Nós só temos um, que é a readaptação. Derivado vertical, só temos um, que é a promoção. E o derivado por reingresso, a relação já é um pouquinho maior. Nós teremos a reversão, teremos a reintegração, teremos a recondução e, finalmente, o aproveitamento.
Pode abrir um pouquinho mais a tela, por gentileza? Aí, só para trazer aqui, aí, legal. Ótimo. Vamos falar um pouco da readaptação, da promoção, reversão, reintegração, recondução e aproveitamento, tá? Primeiro que nos interessa é a readaptação, tá bem? Vamos falar da readaptação. Então preste atenção no negócio. Vem até aqui, por favor. Para você tomar posse no cargo público, é necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, tá? Tem que ser brasileiro, tá bem? Há exceções, mas a nacionalidade brasileira é requisito básico. Tem que ter idade mínima de 18 anos, escolaridade exigida para o cargo, tá certo? Cumprimento das obrigações militares e eleitorais. E um primordial, que é a aptidão física e mental, tá? Não basta passar no concurso público para saber que você tem rigidez mental. Então precisa fazer exame. Depende, meio quarta-feira, né? Tá? Então precisa ver isso, precisa fazer a análise. Agora, a pergunta que surge é, você passa no concurso, estuda pra caramba, passa, primeiro lugar. Tá? É nomeado. Tá? Você pega lá, nomeado. É servidor já? Ainda não. Você pega as suas coisinhas, aprovado em primeiro lugar no concurso que tinha 300 classificados. Você é o primeiro. Tem 300 classificados. Você pega os seus documentinhos, vai lá para a Receita Federal, para tomar posse. Tá? Vai cruzar a avenida a pé. É atropelado. Não tomou posse ainda. Foi atropelado. A administração vai fazer exame? Vai chegar em você lá e falar, e aí, como é que tá? Você fala, ó, 10, hein, patrão? Faz exame e conclui que você não é apto para ser auditor. Vai tomar posse? Vai ser readaptado? Não, acabou. Acabou ali. Tá bem? Por quê? Porque não tomou posse. Tá, então tem que tomar cuidado. Você é o primeiro classificado em um concurso que tem 300 aprovados. Tem 299 sujeitos te secando. Louco para você tropeçar. Que alguém vai tropeçar. Tá? E concurso é isso daí mesmo. O cara olha para frente e fala, se for para morrer alguém, que morra o cara da frente. O de trás, se morrer, não vai resolver nada. Mas já que é para morrer alguém, que morra o da frente. É pragmatismo puro. Mas pensemos que já você, chegou em você. Você é o segundo colocado. Aí te chama para tomar posse. Você vai lá e toma posse. Trabalha o primeiro dia. Terminou o expediente, vai para casa alegre e retumbante. Tá saindo do serviço, vai cruzar a avenida atropelado. A administração vai lá fazer exame. E aí, beleza? Pergunto, que solução será dada se foi no primeiro dia de serviço e não é estável? Não tem estabilidade, cara. O que nós vamos fazer? Aqui, primeira coisa que chama atenção. Não é necessário ser estável, ponto. Primeira coisa, não há estabilidade como requisito. Vai fazer exame, se a invalidez é uma invalidez permanente, se ele se tornou incapaz, aposentado por invalidez. Se ainda, apesar de não apto mais, não tem mais condição de exercer o trabalho que ele exercia, mas não é incapaz para o serviço, nós vamos fazer o quê? Readaptá-lo. Então, primeira coisa, a readaptação não pressupõe estabilidade. Então, primeira coisa, para ser readaptado, não é necessário estabilidade. Então, quem é que vai ser readaptado? É o servidor público? Sim. Precisa ser estável? Não. Então, readaptado será o servidor
que sofreu uma limitação. Que sofreu uma limitação em sua capacidade física ou mental. Tá. É necessário ser estável? Não, mas é imprescindível que essa limitação ocorra após a posse. Antes não rola. Tem que ser depois da posse. Tá, vamos readaptá-lo. Para readaptá-lo, por que a readaptação é horizontal? Preste atenção. Então, eu tenho o cargo que ele ocupava aqui, um outro do lado, um outro no alto e o outro embaixo. O sujeito que ocupava esse cargo A, que tornou-se inapto para ele, vai sair. Ao readaptá-lo, posso colocá-lo em um cargo superior àquele que ele tinha? Não. E também não posso fazer isso daqui. Então tem que fazer o quê? Tem que colocá-lo num cargo equivalente àquele que ele ocupava. Equivalência salarial, mesmo nível de escolaridade. Tá? Então esse cargo B que ele vai ocupar tem que ter o quê? Equivalência com o cargo que ele possuía. Tá certo? Mas a pergunta que surge é: e se esse cargo B estiver ocupado? Vou conseguir realizar a readaptação? Não. Porque o cargo está ocupado. Qual é a consequência disso? Aquele que seria readaptado vai figurar como excedente. Ele vai figurar como excedente. No quadro de funcionários, todos os cargos estão ocupados. Eu tenho 3 cargos aqui. Mas quantos funcionários eu terei? 4. Aquele que seria readaptado vai figurar como excedente no quadro. Tá bem? Antigamente, ele ia para disponibilidade, ele ia para casa, mas não vai. Tá? Nós vamos anotar agora, tá bom? A readaptação, vem até aqui por favor, a readaptação deverá ocorrer em cargo equivalente àquele anteriormente ocupado pelo servidor. Em cargo equivalente àquele anteriormente ocupado pelo servidor. Ponto. Não havendo cargo vago, o readaptando, não havendo cargo vago, o readaptando figurará como excedente. Figurará como excedente. Ponto. Agora preste atenção, ele vai figurar como excedente no quadro, ele vai trabalhar, receber, como se estivesse exercendo o cargo onde seria readaptado. Tá bom? Ele só não terá um cargo. Tá? Vai trabalhar e receber como se estivesse ocupando o cargo onde a readaptação ocorreria. Mas ela não se deu porque está ocupado, então ele vai figurar como excedente. Conclusão óbvia que surgir. Se houver um cargo vago, ele vai ser colocado para concurso? Não. Agora nós vamos colocar o excedente. Tá bem? Numa futura vacância do cargo, será ele disponibilizado para concurso? Não. Nós vamos realizar a readaptação. Tá?
Então eu pergunto a vocês, para que haja readaptação, é necessário ser estável? Não. Já pode ocorrer no primeiro dia de trabalho, né? Agora, é óbvio que essa limitação da capacidade física ou mental tem que ocorrer depois da posse. Antes da posse, ela pode até inviabilizar a posse. Tá certo? Agora nós temos a promoção. A promoção é um ato de provimento derivado. Todavia, é um ato de provimento derivado vertical e não horizontal. A promoção só ocorre, pode anotar por favor, promoção só ocorre nos cargos dispostos em carreira. Não há promoção nos cargos isolados. Não há promoção quando o cargo for isolado. Tá? Então, para falar assim, promoção, são os cargos dispostos em carreira. Normalmente a estrutura é piramidal, ela é feita desse jeito. Cargos de provimento inicial. Então, esses cargos são cargos de provimento inicial. O cargo A1 e A1. Para eu preencher esses cargos, vou fazer concurso público. Abro concurso público. Aqueles que já estão aprovados e que ocupam esses cargos, podem, eventualmente, serem promovidos. Aí vem para o cargo B1 e C1. Tá. Só que para ocupar esses cargos que estão nessa estrutura aqui, o sujeito tem que ter um vínculo anterior. Ele será, então, promovido. Essa subida aqui chama promoção. Tá? Então, a promoção é um ato de provimento derivado? Sim. Porque pressupõe um vínculo anterior. Nos cargos dispostos em carreira, eu terei promoção. Tá? Quando um sujeito é promovido, surge a vacância do cargo de provimento inicial. Esse vai para concurso. Tá bom? E aí, de maneira sucessiva, eu tenho a promoção. Tá? Então, a promoção é ato de provimento derivado? Sim, todavia, vertical. E os cargos estão dispostos em carreira. Os critérios para a promoção serão definidos em lei, tá? Oi. Não, aqui, na verdade, o que eu tenho aqui nessa relação aqui é concurso entre quem já ocupa o cargo, tá? O concurso pode ser por merecimento ou por antiguidade, mas eu tenho essa possibilidade. Então, não posso dizer que o sujeito aqui vai ser alçado à categoria D, ele vai concorrer. Tá? É óbvio que esse concurso não é aberto, é um concurso público. Tá? O concurso público é para esse. Então, quando está disposto em carreira, o que eu tenho aqui é essa promoção, não estou falando de nomeação para cargo comissionado, não é isso. Então, temos funcionários da carreira, vão fazer concurso para a promoção, tá bom? Não é concurso aberto porque não é de provimento inicial, mas há um concurso sim. Tá. Agora, o que é a reversão? Tá. A reversão é ato de provimento derivado também, só que observem, ela é por reingresso. Tá? É a primeira que nós temos no caso de reingresso. É a primeira que nós temos no caso de reingresso. Então, nós temos a reversão. Quem é que vai ser revertido? A reversão é o retorno do aposentado. Tá bem? Reversão, retorno
do aposentado. Só que eu tenho dois tipos de reversão, eu não posso esquecer. Primeira reversão. Retorno do aposentado por invalidez. Agora, quando é que retorna o aposentado por invalidez? Quando não for mais inválido, tá? Então, quando não mais inválido. Agora, o sujeito que está aposentado por invalidez, ele está recebendo, o que está aposentado por invalidez, ele está recebendo os proventos da aposentadoria. Ele continua sendo servidor público? O aposentado? Não. Ele é inativo, ele está fora. Ele é aposentado. Tá bem? Ele é inativo, está fora, não é servidor público. Tá? O aposentado não é servidor. O aposentado é aposentado. Só que esse aposentado por invalidez, ele é submetido à perícia constantemente para saber-se de sua invalidez. Quando reconhecida que a invalidez não existe mais, a pergunta que surge é, ele deve voltar ou ele pode? Vem até aqui, por favor. O cara foi aposentado por causa de invalidez, certo ou errado? Tá. Nós tivemos um caso inusitado, tá? Então vem até aqui que tem que falar desse. Você imagina o cara aposentado por invalidez porque é cardiopata, tem problema no coração. Doença grave, aposentado por invalidez. Tá. De repente ele é surpreendido correndo a São Silvestre. Magrinho lá. Aí vai a imprensa entrevistar o cara durante a corrida. Oh, mas o senhor não tem aposentado por invalidez? Mas você queria que eu ficasse o quê? Que eu ia ficar em casa, tinha televisão? É óbvio que ali não foi feita a perícia periódica. Nós tivemos essa situação. Tá? Não foi feita a perícia periódica. Porque se é feita a perícia, conclui que invalidez não há mais. Aí o retorno é imposto ao sujeito. Tá? Preste atenção, ele não anota em nada. Tá? Quando se reconhece que ele não é mais inválido, ele deve voltar ao serviço público? Deve. Tá? Ah, professor, mas se o cara não quiser mais? Não, tudo bem. Ninguém vai pegar ele pelos cabelos lá e trazer ele na marra. O que nós vamos fazer? Corta a aposentadoria dele e acabou. Tá. Então a pergunta que surge é, se o sujeito não retorna quando publicada a reversão, foi publicada a reversão, e ele não retorna no prazo legal, aqui nós vamos ter uma consequência. Se ele não retorna, nós vamos cassar a aposentadoria do cara. Cassação da aposentadoria. Se ele não retorna no prazo legal, será cassada a aposentadoria dele. Agora, não me decepcionem, por favor. Essa cassação de aposentadoria é uma penalidade? Não me respondam assim, é para pensar. Tá? A cassação de aposentadoria, nesse caso, é uma penalidade? Vem até aqui, por favor. A demissão é uma penalidade? Por quê? Porque ela pressupõe uma infração funcional. A exoneração é uma penalidade? Não. Ainda que imposta, ela não pressupõe uma infração funcional. Certo ou errado? Nesse caso, a cassação de aposentadoria é uma penalidade? Houve uma infração funcional praticada pelo sujeito? Não. Ele simplesmente falou, não estou a fim de voltar. Não houve nenhuma prática de infração funcional, não praticou improbidade, não praticou corrupção passiva, não praticou advocacia administrativa, não fez nada errado. Ele só falou, não quero voltar, ponto.
Será cassada a aposentadoria? Sim. Então, quando é publicada a reversão, se aquele que é aposentado por invalidez não volta, qual é a consequência? Cassação da aposentadoria. Nesse caso, ela é penalidade? Não, porque não houve uma infração funcional. Nesse caso, ela não é penalidade, porque não houve uma infração funcional. Tá. Mas o problema surge aqui no seguinte sentido. Se você vai na Lei 8.112 e faz o levantamento de quais são as penalidades que eu tenho nela, você vai encontrar advertência, suspensão, demissão, destituição do cargo comissionado e cassação da aposentadoria. Ela existe na Lei 8.112 como penalidade, sim. Mas nesse caso aqui não é. Tá? Nesse caso, aí anotem do lado, nesse caso específico, a cassação de aposentadoria não é penalidade. Tá bem? Nesse caso específico, ela não é penalidade. Beleza? Tá. Mas há uma outra situação onde eu tenho a reversão. Segunda situação da reversão. Continua sendo o retorno do aposentado, tá? E tem dois aqui. É o retorno do aposentado? É. Segunda situação. No interesse da administração. Portanto, se é no interesse da administração, é discricionário. Reversão, retorno do aposentado no interesse da administração. Portanto, é discricionário. Desde que presentes os seguintes requisitos. Aposentadoria voluntária. Pedido do servidor dentro de 5 anos. Que esse servidor, quando exercício, tenha adquirido estabilidade. E desde que haja cargo vago. Aposentadoria voluntária, pedido do servidor em 5 anos, estabilidade quando em exercício e que haja cargo vago. Então vem até aqui, por favor. O servidor pede para voltar. Aposentou porque quis. Voluntariamente. Pede para voltar? Pede ou não? Tem duas realidades absolutamente diferentes. Certo ou errado? Tem. O do servidor homem e da servidora mulher. São coisas absolutamente diferentes. Tá? Então você imagina o sujeito, trabalha lá 35 anos de contribuição, 65 anos de idade. O cara fala, agora eu vou aposentar. Aposentei. Voluntariamente. Poderia continuar trabalhando? Poderia. Mas o que ele fez? Durante o período que ele trabalhou, ele construiu aquela casa enorme. Trabalhou pra caramba, de sol a sol. Fez aquela casa legal. Qual é o sonho do cara? As crianças todos formados. A vida tudo encaminhada. Ele fala, agora eu vou pra casa. Vou curtir a minha casa. Ficar do lado da minha consorte, porque a mulher é consorte. Certo ou errado? Certo. Ele entra naquela casa, ele fica dentro daquela casa 1, 2, 3, 4, 5 dias. Ele olha aquela casa vendo alguém encolhendo, cara, fala, meu Deus do céu, não dá para ficar aqui. Aí ele pede a reversão. Pode pedir?
Pode. A mulher perde. A mulher não perde, porque quando ela aposenta, ela vai para casa, ela terá do seu lado o seu marido, lhe dando carinho, atenção, roupa lavada, comida na mesa, tudo ali. Pergunto, há motivo para a reversão? Não há. Agora o homem, ele, ó. Agora eu pergunto a vocês, publicou a reversão, ele é obrigado a voltar? Ó, lembra dessa situação aqui em cima, do aposentado por invalidez. Publicou a reversão, ele tem que voltar? Tem. Se ele não volta, caça a aposentadoria. No de baixo, ele fez um pedido. O pedido tem que ser feito em 5 anos a contar da aposentadoria. A administração vai deferir o retorno caso ela queira. E ela deferiu. Foi publicada a reversão. Tá bem? Então vem até aqui, por favor. Publicou a reversão. O cara quis, pediu e publicou. Tá. Só que entre o pedido e a data da publicação passa um tempinho. Não é coisa rápida. Tá bem? Não passa um tempinho ali? Tem. De repente, nesse interregno, a sua consorte falece. Morreu. E ele está lá na missa de 7º dia lá, rezando, orando por sua amada, porque o homem sente, o coração dói, chorando, em prantos. Chega o colega de trabalho e fala, meu, a sua reversão foi publicada. Ele vira para o colega e fala, meu, não tenho tempo para pensar nisso agora. Eu estou sofrendo aqui. E ele fecha o olho, como aqui no Damásio. Na hora que ele fechou o olho, ele enxergou tudo. O que ele viu? Aquela casa. Ampliando. Quer dizer, o motivo para a aposentadoria já não está mais. Pode não voltar? Pode. Fala, meu, não estou afim mais. Paciência, a vida flui. Né? Vamos viajar, vamos curtir a vida um pouco. Sem a amada, com o coração doendo, mas vai. Certo ou errado? Certo. Nesse caso que eu quero mostrar, aqui, a reversão não é obrigatória. Vem até aqui, por favor. A reversão, como retorno do aposentado no interesse da administração, ele tinha direito à aposentadoria? Sim. Pede para voltar e não volta. Continua aposentado? Continua, porque ele tinha direito à aposentadoria. Nesse caso aqui, ele tinha direito à aposentadoria? Desde que inválido. Se não é inválido mais, não a possui. Então anotem, por favor, aí, a reversão no interesse da administração. A reversão no interesse da administração é um ato discricionário, e caso deferida, não obriga o retorno do servidor. E caso deferida, não obriga o retorno do servidor. Portanto, nesse caso, se ele não entra em exercício, não perderá a aposentadoria. Se ele não entra em exercício, não perderá a aposentadoria. Ponto. Vamos falar da reintegração, por favor? Pois não. Sim. No caso da invalidez, não me interessa quanto tempo. O que me interessa é se ele é inválido ou não.
Então passaram-se 10 anos que o sujeito era inválido, tá bem? Só que ele tem alguém do lado dele que está cuidando, dando atenção a ele, tá? E ele se restabelece, ele volta. Volta. Quem é que cuida dele e dá atenção a ele? Pergunto. É a mulher dele? Não, é a mãe. Porque a mulher já descartou ele, falou, ó, você está inválido. Então vai lá que a sua mãe vai cuidar de você, certo ou errado? Certo. Demissão. Aí tem um problema, tá? Há uma discussão muito grande do reflexo dessa demissão. Se o sujeito é demitido, qual é a consequência? Desligamento. Tuf, desligou. Tá. A discussão é, o tempo que ele trabalhou vai servir para aposentadoria no serviço público? Tem quem fala que não. Mas servir de aposentadoria caso ele arrume um trabalho na iniciativa privada, contando como contribuição? Aí sem dúvida que terá. O problema é que há certas demissões que impedem o retorno ao serviço público. Não pode voltar nunca mais. Tá? Aí vai contar para a aposentadoria, para o serviço público de jeito nenhum. Mas contribuição para a iniciativa privada, sim. Tá? Aí foi um colega que perguntou, qual é o cálculo, o modo de desenvolvimento desse cálculo? Eu não sei te falar como faz o cálculo. Tá? Mas seria um enriquecimento sem causa, onde eu tenho contribuição, o Estado estaria se enriquecendo sem causa e não permitir a contagem do tempo de serviço para efeito de aposentadoria. Tá? A reintegração é o retorno do demitido. Pode anotar, por favor, é o retorno do demitido. Reintegração é o retorno do demitido. A reintegração é o retorno do demitido quando anulada a demissão. É o retorno do demitido quando anulada a demissão. Nesse caso, exige-se estabilidade, tá? Nesse caso, exige-se estabilidade. Tá? É aquela história que sempre nós falamos. O ato de demissão é anulado. A anulação retroage? Retroage. Qual é a primeira consequência da retroatividade da anulação? É a reintegração do ocupante. Então, se o ato de demissão, tá aqui, o sujeito foi demitido. A demissão produz efeito? Produz. Vamos anular a demissão. Ela foi anulada. Se ela foi anulada, a anulação retroage. Qual é a primeira consequência dessa retroatividade? É exatamente isso daqui. Reintegração. Tá bem? Então, anulada a demissão, aquele que foi demitido será reintegrado. Tá. Então, preste atenção na seguinte situação. Você é nomeado para um cargo. Recebeu lá nomeação. Vai ficar feliz? Pô, feliz pra caramba. Nomeado, cara. Estudou pra caramba. Nomeado. Aí vem. Você, nomeado para o cargo que está vago em razão da demissão do José. Você vai ficar feliz? Vai, mas aquele sorriso assim. Sorriso meio amarelo. Por quê? Porque vai ter um fantasma na sua vida. Que é quem? O José. Então qual é a solução? Não, que... Você acha? Descobrir o endereço do José para quê? Pensemos que o José venha a ser reintegrado, porque ele anula a demissão dele. Ele volta. O José volta e isso é certeza. Acabou. O problema é quem está aqui. E quem está ali? Você. Qual é o caminho a ser tomado? Se você tinha estabilidade, beleza. Você será reconduzido ao cargo anterior. Se não tinha cargo anterior, não vai ser reconduzido. Será, então, aproveitado. Aproveitamento. Aproveitado em outro cargo? Sim. E se não tiver outro cargo para ser aproveitado? Você vai para disponibilidade.
Disponibilidade vai para casa, tá? Recebendo os proventos da disponibilidade. Tá. Então, olha, com a reintegração do anterior ocupante, o atual ocupante, você, caso estável, será reconduzido, aproveitado ou colocado em disponibilidade. Se não tinha estabilidade, aí eu estou falando de acordo com a lei, tá? Tem remédio para isso, também fique tranquilo. Se não tinha estabilidade, é exonerado, é desligado. Tá? Se não tem estabilidade, é desligado. Se estável, tem esse caminho. Se não tem estabilidade, aí nós temos o desligamento. Oi? Em decurso de 3 anos. É. A reintegração, não. Não. Ela não está nem na lei como ato de vacância. Quer dizer, teria que haver o desligamento ali com o ato de exoneração, né? Tá? Mas aí a gente fala, quando a gente fala isso, os alunos às vezes ficam apavorados, sabe? Porque acontece, a reintegração acontece toda hora. Verdade, não estou brincando. A reintegração acontece muito. Porque normalmente o processo administrativo, onde o cara é demitido, tem defeito. Ele consegue judicialmente demonstrar isso e é reintegrado. Tá? Então, reintegração, há muita reintegração. Então, o sujeito é demitido, demonstra que o processo administrativo é ilegal, que teve algum abuso, e ele volta. Aí os alunos ficam apavorados. E aí, o que vai ser feito de mim? Tá. A solução que a lei dá é essa daqui. Mas não há nada que o mandado de segurança não resolva, porque a redação dos dispositivos legais tem redação defeituosa ali. Tá? Então preste atenção. A Lei 8.112, ao tratar do tema, ela não exige a estabilidade para tudo isso. Ela só exige a estabilidade para a recondução. Então, numa interpretação literal da 8.112, será reconduzido ou estável. Se ele não for estável, aproveitado ou colocado em disponibilidade. O problema é que o constituinte, ao redigir o texto, porque está na Constituição, ele pisou na bola, ele botou a vírgula no lugar errado. Tá? Então lá parece que o servidor, se estável, olha a redação que está lá, o servidor, se estável, será reconduzido, aproveitado ou colocado em disponibilidade. Parece que a condição estável é para os três, quando na verdade não é. A recondução pressupõe estabilidade, tá bem? Só que para a prova de vocês, para a prova, o sujeito, na reintegração de alguém, o que será feito do atual ocupante? Ser estável, reconduzido, aproveitado ou colocado em disponibilidade, de acordo com a Constituição. Tá? Se não tem estabilidade, não tem remédio, é desligamento. Tá bom? Beleza? Tá, minha gente, eu agradeço a companhia de vocês. Por hoje nós terminamos. Olha como eu adoro isso. Ó. Eu ouvi bem lá no fundo, bem escondidinho. Mas já acabou, professor? Não acredito, que delícia que estava. Então, olha, a próxima aula nós vamos terminar essa parte da 8.112. Antes de ingressarmos em licitações, nós vamos falar de poderes da administração, tá bem? Poder hierárquico, poder disciplinar, poder de polícia. Depois a gente entra em licitação, tá certo? E não se esqueça, o passo mais importante para a sua aprovação você já deu, que é estar aqui conosco no Complexo Damásio. Um abraço, até mais.